novidade que vai ter uma novidade. O zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, ele que foi convocado para o lugar do Militão, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, já chegou hoje pela manhã e participa do treinamento. Fabrício Bruno já estava na lista do Dorival, então já era até natural que ele fosse o escolhido. Além disso, né, ele joga pela direita, que é a mesma do Militão, e tem uma logística muito fácil. Do Rio de Janeiro para cá, um voo já chega. Então, Fabrício Bruno já está aqui e a gente vai ouvi-lo sobre esse novo chamado da seleção brasileira. Roda aí o Fabrício Bruno. A expectativa sempre é a melhor possível. É claro que com a infelicidade do Éder Militão, né? Mas é como se fosse a primeira vez que eu estivesse aqui. É alegria tremenda de estar aqui novamente. Esse grupo que é muito bom de trabalhar. É um jogo extremamente difícil. Hoje em dia não tem jogos fáceis, né, para se jogarem. Então, eu tenho certeza que a gente vai assimilar muito bem a estratégia do professor Dorival para a gente chegar lá, fazer um grande jogo e conquistar o resultado positivo. Sempre gratificante para a gente, né, ter o torcedor do nosso lado apoiando, incentivando sempre. E a gente espera entregar os melhores resultados a retribuir todo esse carinho. Tá aí, ouvimos o Fabrício Bruno e agora há pouco ouvimos também o zagueiro Gabriel Magalhães e o André, os dois que jogaram nessa partida contra o Equador. O André, inclusive, foi um destaque ali no meio de campo, né? Ajudou na qualificação ali do meio de campo, que é algo que está precisando bastante na seleção brasileira. E ele falou sobre esse desempenho dele, também sobre as dificuldades que eles esperam para este jogo contra o Paraguai. Bom, Paloma, tem treino daqui a pouco então, às 4h30 da tarde. Amanhã a seleção treina pela manhã ainda aqui em Curitiba. E à tarde viaja para o Paraguai, para Assunção, onde na terça-feira enfrenta o time da casa, a seleção paraguaia. Paloma e Elia. Beleza, Luísa, obrigada. Qualquer coisa chama a gente aqui para a gente conferir ali a saída. Legal essas colocações, foram ótimas as colocações da Luísa. Até é importante a gente poder sentir exatamente como é que está essa movimentação da seleção, porque, observem, né, a seleção brasileira é interessante. A seleção brasileira joga e ganha. Olha a movimentação. Ô Paloma, a seleção brasileira jogou contra a equipe do Equador, que é muito bem treinada pelo BKSS, e ela joga e ganha. Faz 3 pontos, que era o mais importante. Olha o que tem de gente aí em Curitiba. Gostei da logística do Dorival e da CBF de manterem a seleção em Curitiba. Já que você está aqui, já que você jogou aqui, você fica por aqui. Olha o clima. Não é interessante? Você não sente uma vibração boa? Sim. Não é interessante? Bom girar um pouco o Brasil também, né? E você vive mais dentro do Brasil do que fora. Então, a seleção fica. Esse é o ônibus CBF Academy, que é o ônibus oficial da seleção brasileira. Interessante também porque o ônibus sai do Rio de Janeiro e foi para Curitiba exatamente para receber os jogadores, para poder levá-los o tempo inteiro daí onde eles estão hospedados, que é no centro de Curitiba, para o CT de treinamento, que é o CT de treinamento do Atlético Paranaense, que é ótimo, que tem toda a estrutura. Então você vai estar num lugar excepcional para poder fazer a sua melhor preparação. Amanhã a seleção treina de novo lá e depois, só depois, ou seja, na segunda-feira, no período da tarde, viaja para o Paraguai para na terça-feira enfrentar a seleção paraguaia. Gosto muito dessa ideia, dessa logística, gosto muito dessa movimentação e gosto muito da ideia do Fabrício Bruno. Gosto bastante também a te perguntar até com relação a isso. O zaga titular da seleção brasileira. Tivemos os Marquinhos e o Gabriel Magalhães, o Militão machucado. Agora chega o Fabrício Bruno, que na minha opinião teria que ser titular. Eu acho você que foi muito bem. Paloma, você está aprendendo tudo. Você inclusive, não, você inclusive tem aquilo que eu acho mais importante, que é gostar de futebol. Gostar de futebol e ter um olhar que não é para falar o óbvio. Porque o natural é qualquer um de nós buscar o óbvio quando o assunto é seleção brasileira e quando o assunto é futebol. Eu gosto muito dessa ideia que você tem, esse olhar de tentar buscar alternativas. Eu respeito muito o futebol do Marquinhos, mas o Marquinhos joga no Paris Saint-Germain. Então, essa coisa, eu tô de saco cheio, mas de saco cheio desse preconceito que muitos de nós temos, muitos de nós jornalistas, muitos de nós torcedores, muitos de nós torcedoras temos em relação ao jogador que atua aqui no Brasil. Verdade. Eu tô com o saco cheio desse tipo de preconceito. O que é que o Marquinhos, pelo fato de jogar no Paris Saint-Germain, tem a mais do que o Fabrício Bruno, tem
a mais do que o Léo Ortiz, que por acaso hoje está na equipe do Flamengo, joga mais no meio do que como zagueiro, mas foi um baita de um zagueiro atuando na equipe do Bragantino. O que é que ele tem a mais? Veja, mas Eli, o cara tá na Europa, e daí? E daí? O Paris Saint-Germain joga contra o Nantes. O Paris Saint-Germain joga contra equipes que são infinitamente piores do que o Palmeiras, do que o Atlético Mineiro, do que o Botafogo, do que o Flamengo, do que o Atlético Paranaense. Infinitamente piores. O Paris Saint-Germain nada de braçada ao longo de 38 jornadas do campeonato francês. Ele é obrigado a ser campeão. Tamanha disparidade entre o Paris Saint-Germain e todas as outras equipes. Então, qual é a qualificação? Por que você tem a obrigação de colocar o Marquinhos como titular da seleção brasileira? E a gente está propondo uma renovação agora, né? O Marquinhos foi, assim, excepcional pelo tempo que serviu a seleção. Exatamente. Assim como o Danilo na lateral direita. É que a gente tem uma dificuldade ali na lateral direita que é difícil achar também. Você tem uma dificuldade na lateral direita porque você não está querendo encontrar alternativas. Eu te falo, eu vou ser muito claro. Eu sei muito claro. E os caras vão ficar malucos comigo e podem ficar, e as meninas também podem ficar, as senhoras também podem ficar. Entre o Danilo e o Fagner... Entre o Danilo e o Fagner... Escreve o que eu tô te falando. Se eu ganhar no Par ou Ímpar, atenção... Hoje eu só vou nessa daqui. Não, se eu ganhar no Par ou Ímpar, o que é que o Danilo fez pela seleção brasileira? O Danilo é reserva da Juve. Não, o Danilo é bom. Não, leva pra você. O Danilo já foi bom. Ai, meu Deus. O Danilo já foi bom. O que é que o Fagner tem jogado nas últimas partidas? Eu tô dizendo